A paz de Deus para os irmãos do canal Revelação da Palavra, irmãos, 1976. Mais um testemunho, irmãos, mais obras dos feitos do Senhor Jesus. A parte 2, irmãos, da palavra Hebreus 13, versículo 7, irmãos. Glória a Deus, aonde fala: lembrai-vos de vossos líderes. Essa é a parte 2, irmãos. Na parte 1 eu havia falado, da minha experiência com o irmão Jesus Alberto Sintra, irmãos, presidente da Congregação Cristã Peniel. E também, irmãos, não foi diferente, as experiências que tivemos dentro deste ministério, Congregação Cristã Peniel. Glória a Deus, irmãos, porque em 2020 para 2021, irmãos, grandes foram os sinais que o Senhor fez naquela igreja, ali quando eu estava presente. E até hoje, irmãos, é sabido que as coisas têm se manifestado a benefício de Deus. Glória a Deus. E conheci ali, irmãos, vários irmãos. Deus preparou no início, Deus colocou o irmão Paulinho na nossa vida, um irmão muito amoroso, irmão que nos ajudou muito na parte espiritual, irmão que sempre está pronto e estava pronto para nos ajudar, irmãos. E eu louvo e agradeço a Deus, irmãos, porque Deus, Ele colocou esse irmão na nossa vida e nos ajudou demais, irmãos, A Bíblia fala em Eclesiásticos, capítulo 3, que para tudo há um tempo determinado por Deus, E houve o tempo presente, irmãos, que esse irmão passou pela nossa vida, esteve, irmãos, junto, a gente esteve junto, e louvado seja Deus, irmãos, Passou-se o tempo, mas a gente tem o devido dever de honrar, de falar dos feitos que Deus faz, e Deus usou desse irmão para também nos apresentar, irmãos, a outros irmãos. Glória a Deus, irmãos, E irmão Evilásio, irmãos, que também é um servo de Deus, ao qual Deus usou muito para nos beneficiar nesta terra. O irmão cheio do dom, irmãos, do amor, da caridade. E um dia, irmãos, estávamos nós, na parte material provado, irmãos, sem uma condição de ter uma despensa ali, tudo que uma criança quer, irmãos, Às vezes não é só o arroz e o feijão que a criança quer, o pão, mas às vezes a criança, irmãos, quer uma guloseima, quer uma balinha, um chiclete, um bombom. Toda criança, irmãos, gosta dessas guloseimas. E um dia, irmãos, minha filha caçula, a Gleice Ingrid, pediu, irmãos, no final do mês, faltando poucos dias para se findar, um iogurte. Glória a Deus, irmãos. E lá do outro lado da cidade, irmãos, glória a Deus, a aproximadamente 20 quilômetros da minha casa, estava o irmão Evilásio, irmãos. A minha filha pediu um iogurte, irmãos, era 1 hora da tarde aproximadamente, depois do almoço. Ela pediu: pai, eu queria tomar um iogurte.
E estava nós no final do mês, irmãos, eu fiquei ali numa situação, irmãos, sem resposta, porque não tinha como comprar aquele iogurte para criança. Mas glória a Deus, irmão, porque do outro lado da cidade, em Aparecida de Goiânia, estava ali o seu servo, irmão Evilásio, irmãos, né? Glória ao nome do Senhor, juntamente com a esposa. E ali o telefone daquele servo veio tocar, irmãos, e Deus preparou ali uma quantia, né, um valor que havia sido depositado na conta daquele servo. E ali ele orou junto com a esposa, irmão, e a primeira família que Deus mostrou para a serva de Deus foi a minha casa, irmãos. Glória a Deus, foi a minha família. Então, irmãos, o dia se passou, a criança estava brincando, né? E Deus, ele ouve, irmãos, o clamor do justo. Deus ouviu, né, a vontade daquela criança que queria tomar um iogurte. Louvado seja Deus, irmãos, porque quando foi por volta das 17h30, aquele irmão Evilásio mandou a mensagem para mim, falou: paz de Deus, irmão Carlos César. Eu falei: amém. Foi, irmão, Deus preparou alguma coisa para o irmão sente de receber. Eu falei: amém, irmão, louvado seja Deus. E ali, irmão, ele falou: ó, em poucos minutos nós estamos aí na porta da sua casa, irmãos. E se passou ali uns 10, 15 minutos, o irmão chegou no portão da minha casa, irmãos. E eu louvo e agradeço a Deus, irmãos, porque é a obra da piedade, irmãos. A verdadeira obra da piedade não seleciona, irmãos, né, os irmãos. Deus mostra a necessidade. Não veio, irmãos, naquele dia, né, o diácono na minha casa, mas veio o irmão ancião, irmãos, que era músico e Deus o exaltou como ancião desta obra. E louvado seja Deus, irmãos. Quando eu abri o portão e falei: a paz de Deus, meu irmão. E ali abriu, irmãos, o porta-mala do carro. E louvado seja Deus, irmãos. Não trouxe somente o iogurte, mas trouxe, irmãos, uma preparação para o mês inteiro. Foi a preparação, irmãos, de uma feira, né, de uma compra, irmãos, para passar o mês. Tudo que uma criança, tudo que uma família necessita, irmãos, na parte alimentar, na parte de higiene, Deus preparou através do seu servo, irmãos. Então foi um sinal, irmãos, de Deus na terra, que Deus ouve o clamor da criança, né? Porque delas já é o reino dos céus, irmãos. É aquela criança, na sua inocência, pediu o iogurte. E Deus, irmãos, do céu ouviu, falou: não vou somente dar o iogurte, mas vou preparar a compra do mês. E louvado seja Deus, irmãos. Isso aconteceu através do seu servo, usando o seu servo na terra, irmão Evilásio. E glória a Deus, irmãos. Esta foi uma obra na parte material, irmãos, na parte de alimento. E Deus havia também usado, irmãos, né, o irmão Paulinho, o irmão Evilásio. Deus usou o irmão Francisco, né, para lhe compartilhar a dificuldade que havia de comprar uma peça no carro que havia estragado. E Deus preparou ali, irmãos, aquele valor. E certo que o valor da peça foi comprado, irmãos, e Deus nos colocou em liberdade naquela ocasião, também comprando a peça do carro, né? E Deus demonstra, irmãos, que estes são sinais que tem que seguir, né? O amor, a compaixão. Não é só expulsar os demônios, irmãos, glória a Deus, mas ter compaixão do próximo, dos pequeninos. E
Um dia, irmãos, no dia da Santa Ceia, glória a Deus, estava eu ali congregado, irmãos, né? E ali sentei mais ou menos ali atrás para ouvir a palavra, irmãos. E Deus preparou o seu servo que veio de Alexânia, irmãos, irmão Samuel. Glória a Deus, irmãos, para ali trazer a palavra, para ali a gente tomar a Santa Ceia. Glória a Deus, irmão, porque veio ali uma palavra de virtude, uma palavra de amor, irmãos, uma palavra de acolhimento, que veio falar com a nossa alma, irmãos, né? E Deus falando através do seu servo, e eu pedi um sinal para o Senhor, irmãos, né? Que o Senhor é algo que eu não manifestava há muitos anos, que era o dom da linguagem do Espírito Santo, que havia se trancado, irmãos, né? E estava guardado, irmãos, dentro de mim. E ali o irmão Evilásio tocou no meu ombro e falou: vai participar da ceia. E ali Deus me deu força, irmão. Eu levantei, fui até lá na frente e me prostrei, irmãos. Participei daquele banquete. Glória a Deus, irmãos. Tomei e ali o sangue e comi do cálice. E louvado seja Deus, irmãos, que entrou dentro de mim aquele poder, aquela virtude. E na hora, irmãos, da saudação, quando se findou ali o culto, irmãos, da Santa Ceia, estava ali na frente alguns irmãos se cumprimentando, se abraçando, algumas irmãs, né? E eu vendo ali aquele poder, aquela manifestação, irmão Evilásio se abraçando com o irmão Paulinho, outros irmãos músicos ali chorando. E irmãos, certo que quando eu me aproximei da frente, saudei alguns irmãos, o irmão Evilásio, tudo, que eu peguei na mão, irmão, do irmão Samuel. Glória a Deus, irmãos. O que estava nele, aquela virtude, passou para mim, irmãos. Eu que não manifestava no dom do calamaná, do cantalaúria, veio, irmãos, novamente a linguagem se manifestar na minha vida. Esse foi um sinal, irmão, maravilhoso, que eu senti que Deus havia se manifestado dentro daquele templo, daquela igreja, irmãos. Este foi um poder que jamais o homem que tem experiência, irmãos, se esquece. Então eu louvo e agradeço a Deus, irmãos, por essas maravilhas. Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Honrai vossos líderes, contai as suas obras, que vos anunciais a palavra de Deus. Então foi isto que aconteceu, irmãos. Tivemos experiências com líderes, com pessoas escolhidas por Deus. E essas experiências ficaram marcadas para sempre, irmãos. Agradeço a Deus e Deus seja sempre louvado.